consigo, primeiro, abrindo parênteses, dizendo que é uma fala que vai sair apenas de uma consciência pandêmica. Então, quase tudo que sou hoje, ou que penso, ou que sinto, é a partir de uma atmosfera que eu entendo da pandemia. Quem sou eu, pandemicamente falando, é uma coisa que eu estou tentando descobrir, mas a partir do resgate, né, da memória, de quem já fui, de quem sou. Acho que Jeca, Trevosa, Rodrigues, Gidielson, Rodrigo, bicha, viado, demônio, todas essas identidades que já fui um dia ou que ainda sou, é possível ser. Agora, quem é? Eu acho que é mais os feitos mesmo. Eu acho que eu sou muito das atividades que meu corpo fez a vida inteira. E estou tentando ser alguma coisa que eu possa tautear mais, assim, sabe? Pra dizer quem eu posso ser agora. Pandemicamente falando agora, eu sou a K, sou G, Rô não. Que a Trevosa nasce, inclusive, como uma forma assassina de matar Rodrigo, ou também de tentar matar Rodrigo, e pensando nas identidades, por ser um corpo já lido algum dia como X, agora como Y e Z, ou seja, não binário agora, é uma necessidade de tentar criar isso como sobrevivência. Eu vou matando coisas também, já que sou morta, para tentar ser novas coisas, nascendo novas coisas. Aí G é um nome que foi da minha infância e que eu começo a usar agora, G de Elson. E agora sim, né? Usar mesmo, sabe? Pra fora. E Catrevosa, porque eu ainda sou arte também, eu ainda sou ativismo, militância, política. E aí tem que ter uma sigla, tem que ter uma identidade, tem que ter uma base no chão. Então também sou Catrevosa e não mais Rodrigo. Finalizando, para tentar diferenciar esse corpo antes pandêmico, muito mais dissipável, mais gritante, e agora talvez muito provocando ser mais participativo e aterrorizante, sei lá. Acho que é isso que eu sou. Eu sou baiano, eu sou bissexual, sou filho de Elson, sou filho de Silmária, sou neto de Jovina, sou neto de Dona Rondina, do seu Ursulino, sou neto do seu Luiz Alves e sou tataraneto de Maria Cachoeira, uma indígena que foi estuprada por um francês, oligarca, juiz da comarca da minha região. E eu sou a continuação disso tudo, né? Tenho 37 anos, sou bissexual e eu sou uma pessoa em constante descobrimento de mim mesmo, sou um suicida em potencial, sou um ser que vive, pensa, fala e existe em prol do outro. E é tão difícil falar de mim porque, para que eu pudesse sobreviver, para que eu pudesse existir, eu tive que anular o meu eu, em muitos momentos, e ainda anulo muito o meu eu. Porque o meu eu real, principalmente a partir da adolescência, foi muito ligada à tortura física e psicológica, por ser quem eu sou, né? Dentro de casa, nas testemunhas de Jeová, na igreja, no salão do reino, na escola, na rua, na casa abandonada, escondido para fazer sexo, no primeiro beijo aos 19 anos. Antes disso não beijava, porque é nojento, é pecado. E hoje, eu sou a continuação da luta de Valéria Rodrigues, que me tirou da rua. Eu sou a continuação da luta de Luiz Carlos Pinto, que me ajudou também a sair da rua. Eu sou a continuação de Fernanda de Moraes, que é a base da minha formação de militância. Sou a continuação de Neon Cunha, que também me ajudou e me ajuda a ser uma pessoa politicamente mais
formada, um militante, e sou parte de uma região que é subestimada pela própria região e ainda mais subestimada por aqueles que detêm o poder. No final, eu sou um ser humano, só isso. Eu sou Elcio Beauclerc. Disseram que eu sou Elcio Beauclerc. E eu aceito. Antes do coletivo, antes de pensar nossa aproximação juntos, eu já era bruxa de praça, né? Eu já era corpo de estar ritualizando a experiência e tudo mais. Então as praças, ou isso que vai ser chamado de praça e esse espaço público, ele sempre também foi um lugar de rito, de culto. Então, já antes de chegar no Aroche, eu já procurava o Aroche, né? Porque eu cheguei em São Paulo e como qualquer outro lugar que eu vou chegar, que eu vou estar, eu sou de Araraquara, sou não, né? Meu corpo biológico nasce em Araraquara, no interior de São Paulo. E caço algum lugar, e tem que ter um lugar com a marca que meu corpo carrega, né, com a história que meu corpo carrega, que possa ser possível ser esse espaço para cultuar mesmo a existência, estar, né, que vão chamar de diversão, socialização, conhecer, fazer amigos e tudo mais. E foi assim, o Aroche, quando foi, gosto de muitas outras praças, conheci muitas outras praças, mas o Aroche era a coisa que eu via de longe, sendo contado, e aí eu estava ali, tendo essa experiência, vivendo o que contaram de verdade, do que é o território, vivendo o que contaram de mentira, e promovendo isso. E é isso que me fez chegar até o Aroche, eu acho. Eu tentei suicídio por 3 vezes, e eu escrevia na época um blog, flogão, sabe aquela época, né? O pessoal não vai saber o que é. Vibe flog. Não, tem 18 anos. E eu botava a minha vida, né? Como se fosse um diário, né? Exato. E aí um amigo, que se tornaria um amigo depois, uma pessoa que era da minha cidade, lá em Itamaraju, extremo sul da Bahia, por onde o Brasil foi invadido ainda, né? Viu, leu, gostou e falou, vem morar em São Paulo, cara, você não precisa passar por isso. 2008 isso. Eu recusei de primeira e em 2009 eu aceitei. Vim pra cá, R$50 no bolso, uma mochila, 2 malas. Cheguei aqui, fiquei morando na casa dele por um tempo. O marido dele sentiu ciúmes, né? Monogâmica. Enfim. E aí eu fui desbravar a cidade, literalmente. Comecei pela Zona Norte, ali na região da Cachoeirinha, fui para Brasilândia, depois eu entrei para Detento, né, para Atento, para trabalhar em telemarketing, como todo mundo faz. Presente. E também me prostituí aqui na República, em sauna. Isso eu até hoje. Em sauna, em cabine, né, então tinha para poder subsistir. Foi quando eu fui morar em São Miguel Paulista, junto com um amigo. Só que quando eu cheguei em São Paulo em 2009, tem uma coisa que eu nunca vou me esquecer, 2 coisas. Antes de sair da minha cidade, eu não tinha falado para minha família que eu era uma pessoa bissexual, uma pessoa gay, um viado, uma bicha. Mas quando eu entrei no ônibus e minha mãe chorando, eu nunca vou me esquecer dessa cena, minha mãe chorando em lágrimas que eu estava indo embora. E quando a porta do ônibus, fui o último passageiro a subir do ônibus, quando a porta do ônibus estava fechando, eu segurei a porta e falei, mãe, eu sou viado. Soltei a porta e fiquei olhando pro rosto dela. Na hora, parece que as lágrimas dela foram sugadas, que parou de chorar na hora, né? Passou. Essa é a última imagem que eu tenho da minha cidade, de lá até cá, nunca voltei. E a primeira imagem que eu tenho em São Paulo sou eu chegando dentro do carro, saindo da Dutra, entrando na Marginal Tietê, de madrugada, metropolitana passando, e passa aquela música We Are Takeover, né? Da Lorena Simpson. You take over, yeah. Kelly Rowland. Kelly Rowland. A bicha passa essa música da Kelly Rowland na rádio. E a terceira imagem que eu tenho de São Paulo, que é que eu sou baiano, como eu disse, né? E baiano gosta de conversar assim, tocando na pessoa.
E eu fui cumprimentar, trabalhando na Lan House na época, se vê o cliente e tal, tocando, porque você tá me tocando. Ali eu tomei um choque cultural, que foi muito foda, porque o paulista não gosta de toque, né? E a quarta imagem, que é muito chocante quando eu chego aqui para a construção desse novo baiano, é quando eu chego em São Paulo, aqui na Vieira de Carvalho, e eu vejo um casal homossexual, um casal gay vindo na minha direção, atrás de uma viatura, e lá na Bahia a gente chama polícia de gambé, né? E eu falei, caralho, os gambé vão abordar, vai ser foda. E não, eles passaram, e o casal gay continuou indo. Eu falei, puxa vida, por que a gente não tem um lugar desse em cada canto, né, do país? E aí, quando eu cheguei aqui trabalhando, sendo garoto de programa, tive contato em 2013 com as manifestações de 2013, que depois foram cooptadas pelos reacionários, com as diversas propostas verde e amarelo, né? E foi quando eu comecei a pesquisar sobre o movimento LGBT, tive contato com a Fernanda de Moraes, que me levou para reuniões do Fórum Paulista Trans, LGBT, me levou me formando. E veio as eleições de 2014, em que eu fiz campanha para Dilma, aqui na região do Largo do Aroche, fiz amizade com a Jean Willis, fiz amizade com, na época ainda não havia sido eleita, a vereadora, né, lá pelo Rio de Janeiro, a Marielle Franco, né. Em 2015 eu entro para o Wikipraça, como articulador LGBT, dentro do projeto do Wikipraça. E aí, quando eu me vejo, eu estou pegando um pouco do que eu aprendi com o Wikipraça, um pouco do que eu aprendi dentro da militância, porque eu tive contato com essa militância que eu chamo hoje de militância de elite LGBT paulista e paulistana, e me inspirando um pouco também no que Marielle Franco fazia lá na Candelária, que é levar a caixa de som para o meio da Candelária, para fazer e falar sobre política, né? Então, misturando esses três ingredientes, eu convidei, literalmente, foi isso, na Vieira, aqui no Largo do Aroche, no Largo do Aroche. Falei com a G, e depois a gente foi lá pro Soda Pop, onde nós encontramos o Lucas. Exato. Ela já conhecia o Lucas Killer. E ali, naquele momento, surgiu o Coletivo Arochianos na nossa cabeça. Quando nos vimos pela segunda vez, estávamos com uma caixinha de som. Porque eu resisti à tentação. Primeiro... Ela não queria de início. Não. Mas... de um caso de dançar na praça, né? Então, uma caixinha de som... Eu acho que era a questão de nomear o que se fazia, né? Quando o coletivo aparece, o Elcio é o idealizador. E quando essa ideia aparece para mim, aparece justamente porque os movimentos estão compactuados. Eu estou lá fazendo alguma coisa que vamos nomear como política, como resistência, como tudo. E eu sempre fui muito assustada com essa responsabilidade, com essa soma. Eu fazia política, não era consciência política. Pelo menos essa fala não era, sabe? Então eu tinha essa coisa, veio um convite de, olha, vamos formalizar as nossas atividades, né? Vamos fazer essas atividades, vamos criar mais atividades. Vamos experimentar. Vamos contar nossas histórias, vamos fazer esses experimentos. E como o Elcio mesmo disse antes sobre outras referências, de militância de elite, de ativismo de elite, eu sempre fui um corpo, acho que uma das primeiras palavras que eu usei, né, para me definir politicamente foi terrorista, né, foi anarco, doida, louca, e aí eu tinha muito receio de sempre ocupar espaços que eu pudesse não ser essa, na rua, sendo um corpo de rua, né, que também habita em mim. A gente gosta muito de todas as formas de diálogo, né? De todas as possíveis narrativas. Elas são teorizadas, elas são sensitivas, elas são físicas, elas são impactantes, elas são agressivas. E aí eu falava, volta depois, eu vou pensar e tudo mais. Ele, não, você vai poder ser o que você é, e não sei o quê. Eu falei, mas nem eu sei qual é o direito. Tá pronto pra isso. E eu não faria ideia, assim, não tinha como. É o experimento. Tinha que experienciar para saber o que viria a ser, sabe? Para poder aquele receio ou nunca me arrependi.
O coletivo, o Arochianos, ele forma mais outras identidades dentro de mim, né? Ele me ajuda ele me dá guia para os passos e tudo mais. Ele passa a ser o que sou também. Então, e uma coisa que veio na minha cabeça hoje de manhã, inclusive. Hoje de manhã, né, gente? Porque eu acordei às 11 horas da manhã, 10, sei lá, isso é errado. Que eu sou da noite. O Arochianos, ele passa a ser todo o arquivo que um corpo do interior possa ter, sabe? O que vai ser chamado de representatividade, ela é vivência, né? A representatividade é uma palavra que eu me incomodo um pouco. E no final das contas, eu me vejo ser aquilo que pode ser um arquivo contado para alguém, saber que existe um lugar ou existe uma forma, sabe? E aí nossa, isso não é política, isso é a história sempre dizendo que a importância de se narrar a própria história ou de se ecoar as suas histórias já para o mundo que ecoa uma história binária, limitada. Que bom fazer parte, que bom saber que um tom da minha voz faz parte disso. E aí eu fui lá e falei sim. Aí a gente veio nessa, assim, sem grana, né? Qual que era a base que a gente tinha? Nosso corpo? A nossa voz. Nossa voz, o chão. Sua arte dançando, o chão, ralando. O chão. Mas antes, quando ela disse sim, houve o fato que eu acho que é a marca Arochianos, né? Que é o surgimento da logo, né? Lucas Killer e eu lá no apartamento, Lucas, pensando que precisa de identidade visual. Identidade visual? O que é isso? Aí ele foi explicar, porque ela é uma bicha mais formada, não sei o quê. Identidade visual, beleza. O que é a marca da Arochianos? São as bichas. E aí a gente foi pesquisando e descobrimos uma estátua, que é a primeira estátua nude da história do Brasil, colocada no espaço público, né? Eu sou muito Judite. Exato. E as bichas do Arochi chamam de peteca, né? Que é após o banho de Victor Brecheret, né? A que fica na praça. Então aquela mulher que você olha ali para a protuberância da genitália, você não sabe se está coendada, você não sabe se é um homem ou uma mulher, sabe se é uma drag, transformista, um sapatão. Não entende muito bem. Se ela está depois do banho, se ela está antes do banho. Exato. E é um símbolo, porque as bichas literalmente dormiam em cima da estátua, né? Tem aquela figura da mãe, a figura feminina. Transavam. Exato. Se colocavam, formavam uma tábua ali. A estátua, ela tem um vínculo afetivo. As estátuas do Arochi têm um vínculo muito afetivo. Sim. A estátua de Luiz Gama, com as bichas pretas fumando maconha no pé da estátua. A estátua do cachorro. Do cachorro. Tem um do bicho, Do cachorro e do filhote. Tem muita marca com os pets das bichas que vão, as travestis com os cachorrinhos, né? Tem muito isso, né? Porque uma coisa que a gente sabe, a gente sentia, mas não sabia, não tinha consciência, é que nós não temos monumentos que lembrem a nossa vivência LGBT. Isso na cidade mais rica do país, na cidade mais LGBT-friendly do país, na cidade que tem a maior população, de acordo com o IBGE, LGBT do país e que tem a maior parada do orgulho LGBT do mundo. Não tem um monumento que lembre. Então a gente se apropria. Na Vieira de Carvalho tem o índio caçador, ele está quase de quatro com a boca aberta olhando para a República. Então a gente já fala, querida, ela está caçando na República. É sobre isso. E cara, quando eu vi esse babado, principalmente o Largo, a região nem toda, mas principalmente o Largo, eu falei, Lucas, isso é um potencial político, isso é um potencial social, isso é um potencial cultural, artístico, inigualável. É de fato uma mina de preciosidades. E por que essa elite branca LGBT ignora isso? Aí a gente foi se entender, pesquisar. O primeiro ato-evento do Coletivo Arochianos aconteceu no dia 3 de abril de 2016. Eu não estava nesse ato-evento. Eu estava em Florianópolis, convidado pela falecida Valeria Rodrigues, do Instituto Nice, para o seminário de saúde nas esquinas para garotas de programa, mulheres, travestis, garotas de programa, enfim. E aconteceu no Largo do Arochi, dia 3 de abril de 2016, com Skinheads. Eu jamais lembraria a data.
E aí ela tava. E sabe o que eu penso nesse... É claro que existe a importância de denunciar o que é classismo no Brasil, né? E o impacto que ele causa nos corpos. É por isso que a gente fala sobre a elite, o que ela faz. Eu questiono dentro de mim que eu nunca... Que bom. A elite ela podia ignorar muito mais, sabe? A elite ela poderia ignorar em todos os campos algumas coisas que me contemplam, algumas coisas que me representam. Eu não sei, eu sempre tive que fugir de espaços onde o playboy, assim, ou o senhor, estava muito à vontade. Eu sempre tive que sair das possibilidades onde todos os códigos civis protegiam esse corpo. E o Aroche, ele é um espaço periférico, sobretudo um espaço marcado por corpos que são da classe mais baixa possível, porque a gente não está falando só de pessoas pobres, mas de pessoas imigrantes, de pessoas estrangeiras, de pessoas com suas histórias, né? E só que o problema quando a elite ignora um espaço em potencial periférico, a gente sabe, e aí é por isso que a gente precisa denunciar, a gente sabe que ela não ignora. Ela consome, ela bebe dessa fonte, esse capital que gira essa maior cidade friendly, eu não consigo entender tais palavras em português que dirá em inglês, do que é pink money e também do que é capital. Capital, ele sobrevive e é criado com a capacidade do que está à base do capital, né? O capitalismo ele não existiria se não fosse a mão de obra resistente, seja ela pautada pelo racismo, seja ela pautada pelo classismo, seja ela pautada pela misoginia, pelo machismo, seja ela pautada também pela geografia, para marcar, para criar mercado. Então, o problema é que ela ignora e marca. Aí ela vem lá, coloca droga, aí ela vem lá, consome da prostituição, mal paga, ela vem lá, coloca seus bares e seus preconceitos, porque aí a gente vai ter muita em volta da região toda. Os lugares são marcados pelas nossas bandeiras. Não quer dizer que lá nesses espaços não aconteçam as LGBTQIA+, PD, fobia possíveis. E isso porque o capital né? Isso porque a elite e aí nós somos as ratazanas, nós somos o bueiro, nós somos o lixão, nós somos a escória do movimento LGBT, mas a própria elite sabe, até hoje não sustenta que o movimento é feito por quem, né? Sustentado por quem? Por nós. Porque se não fôssemos todos esses corpos pobres, pretos, trans, tornades, né? Corpos formados com suas disforias, um gay, cis, branco, padrão, sem cicatriz no corpo, com Danone e Nutella dentro de casa, não saberia fazer uma política de resistência. Porque ele saberia fazer uma estratégia, uma maquete, e na hora que ele caísse no Aroche, ele teria o quê, né? Senão o que ele tem hoje, que ele denuncia de roubo. As pessoas ricas, elas são roubadas nos lugares que são marcados marginalizados. O mesmo ela está fazendo com as mães desses dentro da casa delas, que são empregada doméstica, está fazendo com o seu motorista de carro, está fazendo com o entregador do iFood, né? Eu vou ir. Não, é sobre isso mesmo. E quando a gente fala sobre esse processo... Que o primeiro foi com os skinheads não à toa, né? Exato. Pra dizer, os grupos que e é importante aproveitar esse espaço para dizer o que são skinheads, né? Skinheads é uma cultura jamaicana, né? Que foi levada para a Inglaterra, foi levada para a Grã-Bretanha. É uma subcultura, né? E, infelizmente, confunde-se o neonazismo, né? Tenta colar nas pessoas skinheads, que eram pretas, inclusive, na Jamaica, né, meu amor? Tenta colar o neonazismo. O neonazismo é outra coisa. Né? O neonazismo é abominável, não deveria existir. A cultura skinhead é diferente, a cultura punk. Então, nosso primeiro evento foi com skinheads e punk dentro do Largo do Aroche, né? E sobre o que ela está falando, dessa elite, eu acho que é importante se pontuar. Como ela mesma disse, a região do Largo do Aroche é ocupada historicamente há mais de 60 anos pela comunidade LGBT. Né? Mas essa ocupação ela é muito mais de corpos travestis e de mulheres transexuais, por corpos em situação de calçada, por corpos que moram em pensões, por corpos que vêm das periferias pobres da capital e da região metropolitana. Por corpos que estão no mundo do tráfico. Por corpos que estão encarcerados.
né? Por corpos como o meu, que vem de outros estados do Brasil, por corpos imigrantes, haitianos, congoleses, bolivianos, peruanos, palestinos, que fazem dessa região essa ocupação histórica. E os registros dessa ocupação histórica não são antropológicos, não são sociológicos, são registros de repressão, tanto das forças da GCM, da Polícia Militar, da Polícia Civil e principalmente durante a ditadura civil-militar das forças de repressão do governo federal através do DOI-CODE. Ficava aqui, do lado, inclusive, da luz. E tendo acesso a toda essa riqueza do que significa essa região, que é o berço do transformismo brasileiro. Né? Nisbiá, a primeira drag, aqui. Né? Márcia Pantera, a percussora, a primeira que fez o bate-cabelo, aqui. Né? Silvete Montilla, Vitória Príncipe, Salete Campari, Ioiô Vieira de Carvalho, tantos nomes da nossa comunidade que fazem a arte e cultura da nossa comunidade, que movimenta a economia nessa região. Às vezes que saem com R$5 da periferia, pega o metrô, vem para cá, toma o vinho químico e faz a ocupação acontecer nessa região. O vinho químico. E eu sempre, na praça, durante os atos e eventos, que a gente tem 2 atividades semanais, fora da pandemia. As assembleias abertas, onde nós sentamos e discutimos a luta, e construímos a luta para a segunda atividade. A gente, inclusive, faz formações políticas suprapartidárias dentro desses atos e eventos, né? De feminismo, racismo, antifascismo. E nos domingos tem os atos e eventos no Arocho, né? Que não somos nós, arochianos do coletivo, que ocupamos o Arocho. Nós somos uma soma, uma ferramenta histórica dessa ocupação que veio antes de nós. É muito importante dizer isso. O coletivo Arochianos, o Elsa, a Judiels e a Lucas, o Anderson, a Fernanda, o Edson e todas as outras 150 pessoas que passaram. De alguma forma, Arochianos é como de onde você vem, o nordestino, sulista. Arochiano, o corpo que ocupa Aroche. Ou que ocupou o Aroche, né? É que daí tem um esqueleto, sim, que é uma coisa mais formalizada disso, mas pra gente o Arochianos não é construído se não tiver a importância de tudo que está compondo isso, né? Uhum. E só no mais centro é umas 150. Exato. Imagina todas as outras. E tem uma coisa que eu acho muito louca, essa ocupação que a gente fez. Como nós somos uma ferramenta dessa ocupação, a gente levou atividades desportivas com o intuito de redução de danos, né, para o abuso de álcool e drogas. Não somos proibicionistas, né? Não é sobre proibir as pessoas de usarem, né? Pelo contrário, somos parte do mecanismo de construção da Marcha da Maconha, por exemplo. Né? Somos antiproibicionistas, mas é importante utilizar essas substâncias com a visão de saúde, né? Pensando no amanhã. Bicha, a senhora quer meter a cara no otim? Fica à vontade, mas beba água. Né, gata? Então, vamos Se você dormir, dá pra fazer amanhã de novo. Exato, né? Com saúde. É sobre saúde, é sobre cuidado, é sobre afeto. Então, quando você joga queimada na praça, você pratica um esporte, você tá suando aquele babado para você conseguir beber mais um pouco. Entendeu? Exatamente. Inclusive também para gerar atividades, né? Porque então se vão dizer que na praça não há outra coisa que não drogas e sexo e rock and roll, na verdade é funk. Vai ter também dança, vai ter também esportes, vai ter debate político. Vamos varrer, limpar a praça, sabe? Debate político, encontros históricos. Isso aqui é importante. A elite tem que engolir. E eu acho que isso tocou numa coisa que é muito, muito importante, sobre varrer a praça, né? Sobre varrer a gente sabe que a zeladoria da cidade é complicada, né? E a gente sempre usa o mesmo discurso. A prefeitura gasta 800 milhões de reais por ano para varrer a cidade de São Paulo. Esse dinheiro poderia ser sido investido na educação. Mas a gente não vem com um sermão, pelo contrário. Somos nós que pegamos a mão na massa. Exato. Varre a praça, junta todo o lixo, mostra para as pessoas. Vai quem quer. Não, detalhe, a maioria vem. Né? A maioria vem. Pega esse lixo, põe no meio da praça e a gente fala, olha, esse lixo não precisa ser jogado no chão. Mas quando a gente olha para a praça, olhava naquela época, né, no início,
Cadê as lixeiras? A gente começou a cobrar do poder público, da Prefeitura Regional da Sé, para botar lixeiras. Aí colocou as lixeiras, né? E com o objetivo não só de conscientização cidadã, mas esse lixo a gente vai fazer o que com ele? Né? A gente tem uma ideia que é o Arrochanos Sustentáveis, e que no futuro a gente quer pegar esse lixo para reciclar ele, né? Vender para recicladores, e esse dinheiro ser utilizado para mobiliário urbano afetivo, para atividades dentro da própria praça. Né? E, além disso, a gente tem o processo da horta, que infelizmente já não existe mais, com cuidado no meio ambiente. Né? A gente cobra tanto um banheiro químico dentro da praça, isso é muito antigo, né? Porque muita gente reclama, o Largo do Arouche tem cheiro de urina. São Paulo tem cheiro de urina no centro. A bicha veio da periferia, com R$5. O centro cheira urina. Químico dela, né, querida? Para poder depois, é como um cemitério, aqui a região sempre falo isso. Como um cemitério, você deposita tudo de ruim, aí parece que decompõe, vira humus, cresce, você colhe aquela fruta, come e vai para a semana. Maravilhosa. Para resistir na semana na periferia. E aí, não tem um banheiro químico. Se a bicha quiser ir no banheiro, por que você não vai usar dos bares? Cobra R$2. Porque eles cobram. Entendeu? Cadê o banheiro na praça? Entendeu? A gente aponta as pessoas que urinam na praça, mas não fala. E o banheiro público? Mas se põe um banheiro público, vai ter putaria. Tinha um banheiro público. O Fernando Haddad colocou o banheiro público a nosso pedido, né? Em 2016. Será que não tem? Será que não tem? Não tivemos nenhum problema dentro do banheiro químico. Será que não tem putaria dentro do banheiro do Fericaneca? Será que não tem putaria dentro do banheiro do Center 3? Na verdade, será não, né? Porque eu sou uma bicha vadia, safada. E dá pra fazer dinheiro lá com as maricona rica, né? Com os viado rico, gay, dentro desses banheiros. Então, assim... A história, na verdade... você olhar para o corpo preto, o corpo favelado, e falar, olha, eu vou usar o justificativo do banheiro só para falar que eu não quero você aqui. É replicar o próprio pensamento, né? Falar o tráfico de drogas, os roubos, é só uma alegoria para dizer que não quer você aqui. É simples assim. É mais uma política pública social de extermínio e perseguição da comunidade. Então, o Arrochanos tem esse babado. E tem um projeto que é um projeto social, dentro do coletivo Arrochanos, em que nós literalmente saímos andando pela região central de São Paulo para mapear LGBTs em estação de calçada. Só que a gente não chega lá como um censo, né? Bate, e aí, Gato, tudo bem? Posso anotar o seu nome? Não, a gente senta com elas na rua, porque eu já estive em estação de rua, então eu tenho um know-how, tenho uma expertise para isso. Sentamos com ela na rua, conversamos com elas, entendemos as demandas dessas pessoas, e aí semana que vem a gente volta para esse mesmo espaço para poder trazer o que a gente conseguiu, um calçado. De repente a pessoa não quer ir para o sistema, porque, mano, já foi para o sistema, é horrível. É uma disciplina desonesta, literalmente uma disciplina desonesta, onde pobres submetem outros pobres a visões e ações vexatórias. É uma falta de higiene, de conservação e falta de dignidade dentro desses espaços de acolhimento para pessoas que são de calçado, e ainda mais um pouco transgênero. E eu acho também que é um modelo de vida. Eu acho que como o sistema ele não tem a capacidade, pelo menos por hora ainda, de se provocar tão desbinarizar as coisas que ele criou, tem um modelo de vida civil construído dito como estar bem na sociedade, né? Há um mal-estar na civilização que é um fracasso, já dito por filósofos, já dito por médicos, já dito por quânticas, já dito por todo mundo, e que é uma vergonha, né? Para mim, pelo menos, é uma vergonha de um pensamento binário de compor uma sociedade com bem-estar. Então, você toma banho, você come, você tem uma casa, você tem um emprego. Há corpos, na verdade, há dentro de todo mundo uma necessidade de ser livre, né? Porque nos ensinaram isso dentro de todos os conceitos possíveis. Há um corpo marginalizado por todas as condições que se explicam na história do escravizador, do colonizador,
mas que nesse desejo é um desejo de ser livre do capital, é um desejo de ser livre da obrigação social, é um desejo de ser livre com o pagamento que se tem com isso, a vulnerabilidade que esse mesmo sistema cria, pois se eu não sou laico, né, nós estamos num país laico que tem como obrigação uma Bíblia dentro das assembleias, dentro dos planaltos, uma Bíblia cristã e tudo mais, a Jesus louca virada no giraia. E aí nos obrigam a isso, e esses corpos, eles têm a corpo, né? Eu gosto muito de pautar a corpo hoje na rua, com toda a sua situação de vulnerabilidade. Quando eu digo hoje, eu digo sempre. Que está melhor, ou que está bem, ou que está tudo bem, ou que quer estar, sim, com todas as condições. Eu vou pelo menos proteger uma identidade dentro de mim, de rua, que diz, eu não fui para ela porque estive mal e não saí dela porque melhorei. Eu fui para ela porque eu estava de saco cheio de uma obrigação social, da qual eu sou limpa, mas o chão que eu piso é sujo. E essa sujeira é criada por quem, se não por mim? Então sou suja, né? Essa necessidade de ser isso. E aí, quando eu saio disso, é porque a sujeira dessa branquitude e desse lugar clean me incomoda tanto que não me permite entrar para denunciá-la. Então, que eu passe a tomar banho, organizar as palavras e organizar a mente para poder ocupar esses espaços, ser a voz da rua dizendo: crie situações possíveis de saúde ou de bem-estar para que alcance a toda a possibilidade de existência, porque haverá, enquanto houver capitalismo, houver essa forma de pensar binária, haverá quem está gozando de um privilégio tomado, criando dores a um corpo que tenha falta, né? Para que um coma muito ou bem, alguém não come. Para que alguém se nutre muito ou bem, alguém está desnutrido, está sem. Né? Então, assim, quando for tudo binário, a gente vai criar sempre uma hierarquia que um fracassa. Não é todos no topo, talvez, e sim o topo destruído para todos, né? Criando um chão, assim. E aí, dando essa volta toda, eu fico pensando justamente isso. Os corpos na rua a gente consegue acessar não só porque a gente sabe chegar, mas porque tem a experiência possível para isso, sabe? Porque talvez se desumanizar, a gente humaniza, as pessoas querem humanizar, né? Mas tá, se você não senta no chão com o corpo de rua, para falar com o corpo de rua, não é chegando e dando uma comida que você humanizou esse corpo. Se você não consegue se horizontalizar com os corpos, se fala no axé, né? Para falar com ele, você tem que ser erê. Para falar com criança, você tem que ser criança. Para você conquistar uma criança, você ajoelha no chão e fala com ela embaixinho. E a comparação de criança é sobre sabedoria. Para o corpo de rua, ou você se iguala, ou o corpo de rua se percebe distante. E repele. E repele. Tanto é que o resultado de todo esse processo é importante trazer, que nós nos tornamos, o coletivo se tornou um canal de denúncias de abusos da dignidade humana. Né? Então isso é muito importante. A todo tempo. A todo tempo chega pra gente denúncias de pessoas em situação de calçada. Por exemplo, em 2017, eu não estava aqui, eu morava em Mogi das Cruzes, mas eu vim na hora. Um sargento da Polícia Militar, o sargento Pires, vulgo Bigode, que ainda está em atuação, prendeu 17 travestis da República acusando elas de se prostituir em via pública, o que não é crime, né? Mas rapidinho a gente conseguiu se articular para poder desconstruir essa narrativa desse sargento, né? Isso porque e denunciá-lo para as comissões de direitos humanos da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, né? e colocar o Estado que ele utiliza através da farda para olhar para ele e falar: ó, você está de uniforme errada. E nós temos também experiências de policiais que utilizam a farda para fazer um policiamento mais comunitário, entre aspas. Porque existe uma celeuma, existe uma coisa muito grave aí. Até quanto é esse comunitário, né? Até quando a pessoa não pega fumando baseado na rua? Até quando não está... então, é uma linha de duas muito tênue, né? Mas a gente tem experiências com policiais que aos poucos a gente vai, literalmente, eles sentavam na praça com a gente e nos ouviam. Isso é muito importante, né? Eu um pouco mais resistente, tá? A gente gosta de pautar sempre, porque é importante. Então, assim, me forcei algumas vezes ser gentil, mas eu realmente nunca escondi de nenhum espaço que estive quais as minhas limitações. Então, com os policiais eu não tive muita abertura.
Alguns, né, eu tenho ódio de citar um deles que eu gosto, que é o América. Sempre me tratou com muito respeito, mas eu sempre fugi muito porque eu não gosto da operação, né? Eu não gosto do sistema, eu não gosto de uma consequência de capitão do mato, de protetor sabe, do dono praia, de alguém que consome poder. Então eu não gosto de polícia. Não. Mas eu acho que todo tipo de gente tem que existir, merece existir. Então talvez eu quero pensar que um dia eu possa ter amigos policiais. Que o meu corpo marcado como um corpo não só marginal, mas bicha, porque nós temos que falar sobre o abuso sexual que a instituição toda fardada faz desde sempre, seja lá qual fosse a polícia civil, se a polícia metropolitana, se a polícia, as cadeias, os presídios, a estrutura toda. Mas também usuária, né, drogada, também prostituída, também de esquina. Então, onde a polícia, sei lá, acho que se não fosse o coletivo Arochianos, por exemplo, ser uma arochiana, eu teria situações muito mais violentas com a polícia no Aroche. Sabe? Por ser esse corpo que sou, eu passei inúmeras, e sempre eu não sei, mas passei inúmeras madrugadas me colocando, sabe? Sendo quem eu sou, fazendo ativismo, protegendo, cuidando, né? Colocando muitos os meus riscos de apanhar, de qualquer coisa, porque eu amo estar, né? Eu amo ser. Então, com a polícia dava para ser esse lugar onde eu usava o coletivo Arochianos como uma possibilidade de diálogo, que individualmente eu não conseguiria. Sozinha, eu sempre polícia, eu sempre ou quis correr, ou eles me pegaram. Com Arochianos eu pude confrontar melhor eles, sabe? Eu pude dizer onde eles estavam, que é isso, esse é o problema, né? A história do Aroche é marcada por corpos LGBTs, QIAP+, também marcada por perseguição da polícia. Né, desde antes da ditadura, talvez. Tem uma das ações que a gente também desenvolve aos domingos, além da ação social, desportiva, artística, cultural, de debate político suprapartidário, que são as ações de saúde, né, de prevenções sobre IST, né, mas só que de forma não terrorista, chegando lá, aí a gente usa o terrorismo, né? A gente chega lá e de forma afetiva, falando abertamente sobre ISTs da praça. Não é uma coisa que eu uso sempre como frase é que o Estado ele não vai estar lá com uma arma na sua cabeça quando você for trepar sem camisinha. Se você quer dar sem camisinha, quer comer sem camisinha, arrasa, querida. Não tem problema. Não existe, ninguém vai te proibir de fazer isso. É a sua consciência. Mas saiba que existem outras formas de prevenção, como a PrEP, como a PEP. Sabe como se tratar. Tem que fazer o exame periodicamente sobre a sífilis, sobre outras ISTs. E também nós temos o projeto Seja Você Arochianos, né? Que consiste em colocar tenda dentro das tendas na praça com cadeiras de praia para as pessoas sentarem e conversar com psicoterapeuta, psicanalista, psicólogo, LGBT, porque é importante esse babado do atendimento de pares, né? Para fazer um momento ali de uma horinha de terapia. Olha que chique, de cura, de possibilidade, grátis. E aí a gente tem as reuniões periódicas com esses voluntários da saúde mental. Uma coisa que trouxe foi um relato que foi trazido que eu fiquei muito apaixonado, que tipo, a pessoa queria falar com a terapeuta para compartilhar que ela conseguiu um emprego e que estava feliz. Sabe? E ela mora sozinha, mora na periferia, sabe? Então ela queria conversar com alguém, de falar aquilo, se emocionar, falar do sucesso que ela estava alcançando, né? E aí veio a pandemia. Mas antes de vir a pandemia, o Dória, hoje governador João Dória, também veio na praça. Também veio na praça. Depois o Bruno Covas também infectou com o seu vírus. Eles tentaram afrancesar a região do Largo da Aroche, inclusive com o apoio da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, da Poja LGBT, com o apoio da diversidade tucana e por boa parte da elite da comunidade LGBT. Ali a gente percebeu que o Aroche não é pauta disso. Eu nunca vou me esquecer uma pessoa de esquerda, uma militante de esquerda, falando para mim assim: mas eu acho que o Aroche não é prioridade.
Então, qual é a sua... Só é de quem ocupa, só é de quem está, né? É por isso que a gente sempre vai poder encher a nossa boca mesmo, defender esse espaço, porque nós não estamos priorizando, não estamos lutando, brigando e amando o Aroshi e criando a nossa vida nesse espaço, porque nós temos um interesse específico. Não, a nossa vida é prioridade, os espaços que a gente ocupa, as pessoas que a gente frequenta. Eu não conheço um ato, uma atividade do Coletivo Aroshianos que para mim, na minha percepção, não tem como pulsão afeto, por exemplo. Tudo o que foi construído, que eu vejo de Inclusive ideia... as brigas. Inclusive as brigas. Eu, assim, que proporcionei várias delas, sou capaz de dizer. Afetivo é afetar, né? O afeto, ele só é possível... o que é um movimento de afeto é quando você atravessa o outro, é quando o outro te atravessa, quando você se atravessa no outro, se percebe no outro. E isso só é possível pela ocupação, que é ocupar o espaço público com a sua vivência. É demarcar que você está ali interessado nos atravessamentos que compõem história. E aí a gente dá prioridade para isso. Porque se a gente está ali criando paixões, se a gente está ali criando as nossas seguranças, os lugares que nos tiraram até o lugar que nos acolhe, qual a importância? Então, quando o Aroshi acolhe o nosso corpo, a gente pode ser bicho, a gente pode ser travesti, a gente pode ser voz feita, a gente pode ser não binário, a gente pode ser drogado, a gente pode ser cracuda, a gente pode ser o que quiser, a gente vai priorizar isso. E essa elite e tal, ela sempre quer vir só prejudicar mesmo, porque quando ela tem um interesse gentrificador, de construir, quando Dória, né, quando o consulado francês, quando a Apple, quando todos esses movimentos que não são coincidência, tem capital envolvido, né, vem atuar nesses espaços, é sempre o quê? Projetos de melhorias para quem? Requalificação. É isso que eles queriam. Foi uma palavra ótima que eles colocaram no projeto. Ou como é que é aquela outra palavra de revitalização? Era essa. Revitalização, né? E a revitalização é uma palavra de pulsão vital, de transformação. Não havia vida, havia morte, vai trazer vida. A placa que a gente viu, tinha preto, né? Basicamente. O projeto só tinha pessoa branca. Era uma frase, revitalização, Lago do Aroshi, Consulado Francês, Boulevard Francês. 3 milhões de reais. E era uma imagem, né? Ali pintada, tudo com corpos normativos, talvez héteros, talvez cisgêneros, talvez pais de famílias e mães de famílias de direita. Ou seja, Consulado Francês, Dória, elite LGBT, e aí quem que está aqui na praça, ocupando a praça, vivendo a praça, historicamente? Não são esses corpos. E o projeto arquitetônico foi concebido por escritório de arquitetura francesa, que é o Triptyque, apoiado pelo Consulado-Geral da França, por empresas francesas, junto com Dória, e nós tivemos que nos reinventar mais uma vez, né? Isso é muito quantas vezes eu tinha ido no museu desde aquela época? Uma vez, no Museu da Resistência. Eu não sabia o que era patrimônio histórico, não sabia o que significava museologia, não sabia de nada. Eu tive que aprender rápido, porque no dia seguinte eu tinha que estar no CONDEFAT, pela primeira vez na história do CONDEFAT, que é o órgão de patrimônio histórico do Estado, eles terem contato com a existência do patrimônio histórico, cultural e artístico da comunidade LGBT. O presidente, eu nunca vou me esquecer, o presidente do CONDEFAT ficou passado. Ele não sabia que os homossexuais, que o homossexualismo, ele usou esse termo, inclusive está em ata, né, do CONDEFAT, que o homossexualismo produzia arte e cultura. E é tanto que eles tiveram que refazer a reunião para nos entender. Né? Eles não admitem, né? Eles não admitem, eles sabem. Né? Eu não conheço arte que não foi construída, que não foi minimamente inspirada por corpos que não são padronizados, normativos. Eu acho que quase todo artista na sociedade é LGBT, no mínimo. Um Michelangelo, um Aristóteles, um Jesus Cristo, não sei, sabe? Então, assim, eles não admitem. Aí eles ficam espantados quando... Na verdade, é isso, eles não admitem, porque eles não estão perto, eles estão comprando, usufruindo e tudo mais. Aí chega ali perto de algum desses corpos, nossa, vocês são bafos, nossa, vocês criam, nossa, tem... É dessa versão que é contada a história também, não só da versão que eu conto, né? Então, esse ser chama homossexualismo, que a gente já denuncia há quantos anos?
que isso é uma patologização que já foi criada para extermínio. E aí eles falam, não sabia. Não sabia. É mentira, né? E a gente só conseguiu chegar ao CONDEFAT e ao INFAM porque nós trabalhamos em rede. A gente não trabalha sozinho, né? Exato. E uma dessas instituições que a gente tem na nossa rede é a REPEP, que é a Rede Paulista de Educação Patrimonial, que surgiu na USP. Junto com a REPEP, nós somos a INFAM, ao CONDEFAT, depois ao INFAM para falar sobre patrimônio. Então, nessas duas instituições, do Estado e do Governo Federal, nunca se havia falado publicamente sobre patrimônio histórico da comunidade LGBT. Houve resistência. Ainda há resistência. Né? E tanto é que nós estamos com esse projeto, né? Que é o projeto de inventário participativo da região do Largo do Arouche. O inventário é o primeiro inventário da história do Brasil voltado exclusivamente para a comunidade LGBT. E durante esse trajeto de resistência, nós tivemos parceiros como a Samia Bonfim, que chamou a primeira audiência pública na casa do professor aqui na região, para falar, na época, sobre a cura gay, né? Na época, terminou a manifestação, começou na Paulista e terminou dentro dessa audiência pública. E teve a segunda audiência pública chamada pelo então vereador, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Extraordinário de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara, Eduardo Suplicy, super parceiro nosso. E essa audiência foi feita no Largo do Arouche, com a construção acontecendo. Então foi a primeira audiência pública da história de todas as... Eu fiz questão de pesquisar, da história de todas as câmaras legislativas, municipais, estadual e as duas federais, Senado e Câmara de Deputados, dentro do espaço público para falar sobre patrimônio histórico da comunidade LGBT. Não é à toa que isso está acontecendo. E aí eu tiro como exemplo a revolta de Stonewall, em Nova York, né, que muita gente utiliza como plano de fundo, como o ápice, mas só que não, mas para vocês entenderem, quem fez a revolta de Stonewall não foram as bichas engravatadas, as academizadas, as ricas. Não, quem fez a revolta de Stonewall foram as prostitutas, os ladrões, os latinos, os pretos, as travestis, as bichas imigrantes e imigrantes. Qual a diferença entre eles, essa história e a nossa? Exato. Então somos nós, não somos nós que estamos criando, não, a gente está dando continuidade, porque essa ocupação do Largo do Arouche em si, quem fez e faz ainda são as famílias LGBT. Né? Famílias Uzumaki, família Stronger, família Pink, família de Matas, famílias que ocupam a região, historicamente também. Famílias da puta. Famílias da puta, que dá continuidade a essa ocupação, né? Que foi inspirado lá na Brenda Lee, né? Esse modelo de família, que é bem singular brasileiro. E aí veio a pandemia, e a pandemia ela veio para danar tudo, né? Porque parou os nossos projetos e nós tivemos um problema muito grave, que foi a fome. Então a gente largou tudo que a gente estava fazendo para poder lidar com a fome. Travestis não estavam tendo clientes. Sem clientes, não tem dinheiro. A gente atendeu uma casa de cafetina com 30 travestis, com cestas básicas. Só que eu sou pobre, você tem dinheiro? Somos pobres. Eu sou rica, mas não de dinheiro. Exato. E as bichas do Arouche também são pobres. São putas, são trabalhadores de baixa renda. Então como é que a gente fez para entregar 1.500 cestas a um custo de quase R$200 mil? Pedindo. E implorando para que influencers pudessem nos dar atenção. Implorando para que artistas pudessem nos ver. Implorando para que as pessoas olhassem para cá e falassem, olha, que essas bichas são insignificantes, essas bichas são idiotas. O que essas bichas estão falando? Essas bichas são trouxas. Tá ligado? E com a polícia militar no cangote, eu quase fui preso uma vez por distribuir cesta básica na praça. E com um detalhe, nenhum integrante do coletivo arouchiano pegou Covid-19 aqui no Largo do Arouche. Eu, por exemplo, não peguei. Eu também não. Né? E mostrando a responsabilidade. E além disso, para encerrar, eu acho que é importante eu trazer que nós criamos a Casa de Acolhimento LGBT Arouchianos, né? Na região do Brás. É um experimento piloto, que ainda está em execução, onde nós já acolhemos lá 6 LGBTs, travesti, mulher transexual,
viado, bissexual, dentro do rolê, onde as pessoas elas lidam com a casa de forma autônoma, né? Não vai ter uma pessoa para poder cozinhar, limpar. Tem uma das moradoras que não sabia cozinhar, e ela estava em situação de calçada, né? Antes de chegar na Casa Arochanos. E ela saiu da Casa Arochanos, já está com o próprio local dela, e ela hoje cozinha para ela mesma, passa para ela mesma, limpa para ela mesma. Eu acho que é o maior ganho, Fernanda Frazão. Eu acho que é o maior símbolo de vitória que pode dar certo, esse experimento para a continuação desse. Durante esse processo do patrimônio histórico, a gente descobriu que queriam tirar o Museu da Diversidade aqui da região, que é o primeiro museu da América Latina e um dos maiores museus ligados à pauta LGBT, apesar que eu detesto essa palavra diversidade, porque inclui o homem cis, hétero, branco, neopentecostal. Mas, enfim, o Museu da Diversidade, para levar para Paulista, apoiado, inclusive, por figuras que normalmente saíram daqui, alcançaram cargos de política, e apoiando essa ida do museu para lá, para cima. É isso que nós não queremos para o futuro da região. Porque levar o Museu da Diversidade lá para cima é tirar mais uma ferramenta de educação, de cultura, de arte, e tirar mais uma oportunidade de ocupação desses corpos que ocupam aqui essa região. Em 2015 foi inaugurado o Centro de Cidadania LGBT na Rua do Aroche, pelo então prefeito Fernando Haddad. E esse Centro de Cidadania já não existe mais, ele foi fechado, né? Então, para o futuro, o que eu desejo é que a prefeitura reconheça essa região como um bairro LGBT, como é na Liberdade, por exemplo. Você chega na Liberdade, você vê que tem características asiáticas, japonesas. Por que aqui não pode ter características da nossa comunidade, né? Eu também desejo que sejam criadas políticas públicas, principalmente para atender as pessoas mais vulneráveis, né? Um CAPS AD exclusivamente para a comunidade LGBT, que os centros de acolhimento para a comunidade LGBT, principalmente para travestis e transexuais, não sejam levados para a periferia, como aconteceu com a Casa Florescer 2. Eu acredito que tem que estar aqui nessa região onde as bichas fazem o corre delas, né? E que também a gente capacite essas pessoas para elas terem mais acesso, a serem mais criativas, para que sejam estimuladas de forma criativa, para que haja incentivo para as artistas, para a produção artística nessa região. Nós temos a Prefeitura de São Paulo tem um centro cultural LGBT, eu não sabia. Só que está em Pinheiros. Está em Pinheiros, sabe? E por que não está aqui? Por que está lá? Então é isso que eu quero para o futuro. Um gosto que representa o Aroche para mim é o beijo, saliva. Esse é o que representa essa região, né? O cheiro que representa é o cheiro de corpos in natura, sem perfume. Eu acho que representa muito essa região, misturada ao cheiro da taba, ao cheiro do álcool. O som que representa é o funk, é a beehive, é o forró, no arraiá comunitário LGBT, no Natal comunitário LGBT Arochianos. Um gosto, um som. E uma cor que representa muito é a cor dessa bandeira LGBTHQIAPD+, né? E esse mais aí. E a mensagem que eu quero deixar para as posterioridades é que a gente precisa proporcionar para cada um de nós a oportunidade de ter contato com o passado, né? Ter contato com o passado para que a gente construa melhor o nosso futuro no presente, sabe? É o que me tornou ser quem sou, é o que me motiva a fazer o que eu faço, é ter contato com essa beleza que foi de luta, de sangue, de violência, de conquista de afetividade, de família não nuclear, mas é isso. Eu quero que vocês tenham contato com isso. Por isso eu estou existindo. Mais bombástica. Sempre tive certa dificuldade de pensar futuro. Eu sou, primeiramente falando, muito terra. E aí eu sou muito presente. O que eu desejo, sei lá, eu acho bem difícil. O que eu penso
Porque quando eu ouço a pergunta, quando eu vou ouvindo Elsa e tudo, eu vou pensando sempre, a gente vai pensando isso numa maneira de melhoria e talvez do que seria melhor, eu não sei pensar como o mundo é melhor para alguém amanhã, sabe? E aí eu fico pensando que eu espero que os corpos possam sempre conseguir achar mais suas proteções. Eu não sei o que eu gostaria que acontecesse na praça vai ser possível. Eu sou muito mais desacreditada em algumas questões. Eu acho que a colonização ela ainda habita muito presentemente no mundo. Ela ainda vai querer sempre apagar os nossos espaços. E não estou dizendo que eu acredito que o Aroche vai ser apagado em algum momento. Mas eu penso que ao invés de eu querer que absolutamente tudo que significa, que dá símbolo ao Aroche se permaneça, que isso seja permanente dentro da cabeça das pessoas, sabe? Que os corpos, quando perceberem suas guerras, né, suas violências, suas formas de resistir no mundo, consigam elaborar boas saídas, consigam criar novos projetos, consigam criar novas formas. Se eu for expulsa de uma praça, se uma praça deixar de ser um espaço que me representa e que sempre me representou, que o meu corpo, a memória do meu corpo, quando se pergunta a memória de uma memória, não sei se a memória é específica do Aroche, uma memória do Aroche que eu penso é justamente tipo o que eu faço com a memória, o que a memória pode ser. Sabe? Então, eu não sei dizer uma memória, eu consigo ver todas elas aqui. E aí eu penso, qual a importância dessa pergunta? Por que falar sobre a memória? A memória ela pode ser, sim, uma ferramenta de transformar o futuro. A memória, a história, ela pode não estar só sendo uma narrativa teorizada, mas uma semente plantada por uma provocação de crescimento, de vingança. De vingança como uma ação que vingue vida, sabe? E aí eu desejo que a gente sempre saiba guerrear mesmo, porque eles vão querer nossos espaços onde a gente prospera, onde a gente está, a branquitude sempre caçou, a elite sempre caçou, porque é onde está a mina de ouro. Só que nós somos as joias, né? Essas marcas, elas são também os frutos. Eu acho que eu consigo ligar. Aí a cor que me veio, ela é uma fumaça cinza. Talvez é a cor, e não cinza por São Paulo, fumaça. Falando de uma gata que gosta muito do ritual do fumo. E a praça, o cigarro aqueceu o corpus ali, né? O beck socializou pessoas ali, o crack deu coisas para o corpo ali. Então, e também pensar sobre essa poluição, fumaça e cinza, ou poluição, ou sobre essa cortina que nos jogam, né, que jogam para dentro do território, que nós ali dentro sabemos. Então, quando eu penso em fumaça, eu penso em memória, eu penso em afeto. Eu penso que se tudo isso que eu significo como oposto ao que é bom, é justamente que eu desejo como sentir gosto do que me pareço. Né? Que eu possa sentir o gosto de ser quem eu sou. É um gosto, uma hora que é de um otim barato, que uma hora é de um beijo, que uma hora é de um boquete, que uma hora é de sangue, sabe? Que uma hora é de sangue de treta, né? Mas é um gosto que me compõe. Não é gosto de algo, é gosto de alguém, de alguém em plural. Cheiro? Essa eu não vou responder, não. Eu sei qual, mas eu não vou responder, não. E aí eu acho que é isso. Hã? A cor é a fumaça cinza. É que eu não sei definir essa cor. Um som. É um som. Um som é interessante. O barulho. Muito barulho para os vizinhos ficarem irritados. Barulho. Eu acho que o som que eu tenho do Aroche é o barulho. E é o barulho não como o centro é barulho. O centro é barulhento. Sim, o centro é barulhento. Numa área específica você ouve uma coisa de som ou de uma coisa de treta. Tá. O Aroche, essa encruzilhada, que para mim é uma das encruzilhadas mais bafo que eu cruzo no centro, ela tem todos os barulhos. Pelo menos que eu conheço de sociedade, sabe? É o pássaro,
É o grito, é a máquina, A garrafa. é a alegria, é o prazer, é a guerra, é o xingamento, é a ofensa, é a comunicação, sabe? Você pode ouvir todo tipo de barulho se você passar algumas horas no Orochi. Isso tanto de dia quanto de noite. Então, é barulhento, sabe? Nunca vou entender uma pessoa que morar em volta do Orochi carregar o mesmo moralismo de interior, de outros lugares, onde ela precisa de silêncio na casa dela, sabe? Se ela morar em volta do Orochi, ela precisa abafar o barulho de fora para dentro da casa dela, se ela quiser morar, porque senão ela vai ter barulho. E vai ser todo tipo de barulho. Então, acho que o som que eu tenho é isso, é barulhação, por isso que poucas dão conta. Eu queria falar para os vizinhos agora, o barulho que eu falei que eu quero muito que aconteça, que eu amo, é o barulho de Tchaikovsky, de Mozart, de Beethoven, tá bom? Eu acho que eu respondi tudo, né? E pode cortar.